para que uma CPI seja instalada é de 27 assinaturas. Qual que é o ambiente que a gente encontra lá no Congresso com relação aos trabalhos de uma comissão envolvendo o caso Master, Theo? Olha, essa margem é uma margem que indica uma disposição dos parlamentares. Eu digo essa margem a mais de parlamentares, de senadores que assinaram esse requerimento para abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar os ministros do Supremo e a relação deles com o Banco Master do banqueiro Daniel Vorcaro. São 8 assinaturas a mais do que o necessário. É uma margem importante porque sempre há telefonemas para tentar convencer alguns senadores de não assinarem requerimentos como esse. Isso acontece com alguma frequência, já aconteceu no passado, por exemplo, com pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, mas depende ainda do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre. E ele já tem dado indicativos, já tem dado sinalizações de ser resistente à abertura de uma CPI para investigar o Master. Isso já ficou claro em diversas tentativas que foram feitas ao longo de todo esse período lá no Senado Federal, no Congresso Nacional como um todo, para a abertura, por exemplo, de uma CPMI específica para o Banco Master. Então, por mais que haja uma aparente boa vontade de parte dos senadores de avançar com essa investigação, esses 35 senadores são favoráveis à abertura de uma comissão parlamentar de inquérito. Há outros que não são favoráveis. E há o mais importante, que é o posicionamento do presidente do Senado, que é quem é a pessoa certa para determinar essa abertura. Só depende de uma pessoa, do presidente do Senado Federal, que precisa fazer a leitura desse requerimento em uma sessão para que a CPI de fato seja instalada. E não há, por enquanto, nenhum indicativo de que o Davi Alcolumbre pretenda fazer isso. Lembrando que algumas CPIs que já estão em funcionamento lá no Congresso tentaram trazer o caso Master para si, é o caso da CPI do crime organizado, é o caso da CPMI do INSS. Agora, conferir qual será o futuro desse pedido que já foi protocolado lá no Senado. Fora um outro destaque também, lá no Congresso, muita mobilização em torno de pedidos de impeachment de ministros da Suprema Corte. Tivemos uma mobilização, por exemplo, do Partido Novo. Essa mobilização também será tema hoje do Liberdade de Opinião. A partir das 7h30 da manhã, vamos falar bastante sobre o caso Master, além, claro, de muitas notícias relacionadas aos episódios recentes. E sobre pedido de impeachment, quando assumiu a presidência do Senado novamente, há 2 anos, o Davi Alcolumbre deixou muito claro que o pedido de impeachment no Senado Federal não era um tema que seria tratado sob a sua gestão, porque isso traria um desgaste institucional e era uma crise que o Brasil não precisava. Então, já são algumas sinalizações de como ele levaria esse tema adiante, não pretende colocar em votação. Obviamente, os tempos mudam, as informações vão surgindo, mas o posicionamento histórico do Davi Alcolumbre é não pautar pedidos de impeachment. Aliás, já são quase 50 pedidos. Vamos falar mais sobre isso ainda hoje, inclusive com você, Theo. Até já. Combinado, até.